Para muitos, a Rússia vive uma derrota lá na Síria. E alguns, inclusive, sustentam que a Rússia praticou uma traição à Síria, né? Do Bashar al-Assad, né? Que já não é mais, né? Eu quero comentar sobre isso em outro momento, tá? Teremos uma live no canal, inclusive, em que eu vou abordar essa questão. E acho muito importante que possamos falar do assunto, porque, a meu ver, muita gente tá falando coisas, tá se antecipando aos fatos e falando coisas que, né, que gostaria que acontecesse. Alguns falam do que não sabem, alguns falam do que sabem e de repente tem até informações melhores, muito melhores do que do que as minhas, né? E acham que é possível, né? Mas em alguns casos, né, algumas dessas pessoas que postulam o que pode estar muito mais perto da verdade quanto aos acontecimentos na Síria, parece ter dificuldade ali para entender alguns pontos, a meu ver, tá? Então eu quero deixar isso para um outro momento, porque é uma polêmica, né? É bem complicado e claramente quando eu abordar essa questão, eu vou dar a minha opinião a partir das informações que eu tenho, da leitura que eu estou fazendo dos acontecimentos. E isto não quer dizer, né, que eu estarei, né, desautorizando a visão e a opinião de muitos especialistas, né? Mas neste vídeo eu quero falar sobre a Rússia lá na Ucrânia, porque lá a Rússia vem ganhando a guerra da OTAN e da Ucrânia de uma maneira absurda, embora alterne momentos de pequenas ofensivas com os momentos de espera, em que as tropas ucranianas seguem a ser empurradas para a linha fronteiriça, né? E lá no Donbass, a situação se complica cada vez mais para as tropas de Kiev. Se complica muito, a ponto, inclusive, de que a Reuters fez uma matéria falando da perda de Pakrovsk para a Ucrânia, o significado, a tragédia que vai ser a perda dessa cidade para Kiev, né? Matéria da Reuters, né? Bem, vamos lá. Antes disso, agradecer a todos vocês pela gentileza da presença aqui no canal, do apoio a este trabalho, do patrocínio a este trabalho, né? As críticas e elogios que sempre fazem a mim, os likes que deixam nos vídeos e aqueles que podem, né, e têm enviado Pix. O meu muito obrigado também por essa gentileza, né? Muito obrigado aí também por isso, né? Aqueles que podem fazer o envio e querem fazer, peço que, por gentileza, considere essa possibilidade aí, de qualquer valor ajuda muito, tá? Mas eu já fiz, então tá bom, tá tudo muito bem, né? Eu tô fazendo esse relato aqui, esse pedido àqueles que ainda não o fizeram e que pensam e podem fazer, evidentemente, uma contribuição, tá? Muito obrigado. Você pede sempre, os produtores de conteúdos ricos pedem, eu não vou pedir, né? Então, mas entenda, né? A sua grande contribuição para o canal maior, né, é ver os vídeos, né, compartilhar, enfim, deixar comentários assim por diante, tá? Muito obrigado por tudo, ok? Vamos lá então. Olha só, mídia da OTAN, mídia do país da OTAN, né, no caso da Alemanha, a Reuters, né, falando sobre o que pode ser um dos maiores desastres, né, que deverá ocorrer com a Ucrânia, né. Trata-se da habitação de Pakrovsk, né, pela Rússia, né, e isto de fato vai ser uma das maiores perdas, segundo a Reuters, dos últimos tempos. Eu digo para você, uma das maiores perdas, enquanto a Ucrânia se pensou Ucrânia, é uma das maiores perdas que essa Ucrânia já teve, né. A queda de Pakrovsk, né, é um importante centro logístico das Forças Armadas da Ucrânia, Reuters, né, será uma das maiores perdas militares para Kiev. Ela aborda muito essa questão da perda de caráter militar, né. A redução do acesso dos militares à rede ferroviária, à rede rodoviária nas proximidades da cidade, tornará tudo bem mais difícil, né, pois as tropas ucranianas não terão como manter territórios na parte ocidental da cidade e tampouco vão conseguir manter ou recuperar os territórios perdidos na parte ocidental, ou seja, nas áreas de entre, né, Donetsk e a própria cidade de Pakrovsk, né. Isto, segundo a Reuters, né, vai permitir com que a Rússia fortaleça suas posições e obtenha um avanço bem mais tranquilo na linha de frente, tá? De certa forma, essas palavras, algumas dessas palavras foram minhas, né, que foram jogadas em cima das ideias, né, que foram publicadas pela Reuters ali, algumas delas com outras palavras, tá? E como observa a Reuters, né, a cidade é importante em virtude da sua mina, né, que é o único fornecedor. Isso é muito importante, tá? Porque o que a gente está falando aqui é que praticamente acabou a indústria siderúrgica da Ucrânia, tá?
é o único fornecedor de carvão metalúrgico para a outrora poderosa indústria siderúrgica da Ucrânia, tá? E como nos lembra o Topkar, né, que é o meio russo, a liderança da República Popular de Donetsk, né, já lembrou que Pakrovsk é crucial para o destino do agrupamento das Forças Armadas Ucranianas em toda aquela região. Bem, gente, essa cidade continua de fato a ser uma das principais rotas para abastecimento das restantes, né, guarnições ucranianas, e evidentemente que a perda de Pakrovsk, né, está repleta de consequências terríveis para a Ucrânia, tá? Pakrovsk é considerado um dos mais importantes centros de defesa para as Forças Armadas da Ucrânia em todo o Donbass. Eu digo mais para você, é também o maior entroncamento rodoviário e ferroviário de todo o Donbass, tá? Não é por acaso que a OTAN intensificou a ação de entregar armas para a OTAN por Odessa, pela região portuária de Odessa, em virtude das dificuldades que já encontrava quando a Rússia, né, acossava ali a região de Pakrovsk, né, a cidade e região de Pakrovsk, né. E de certa forma, gente, a cidade já vem perdendo seu perfil de grande entroncamento, né, já tem perdido. A Rússia está retirando pouco a pouco esse perfil da cidade de Pakrovsk, né. E isso, inclusive, está gerando muitas dificuldades para o abastecimento em todas as frentes. Agora, essa questão da mina, ela grita muito aí como importante em virtude de que a Ucrânia, para que a sua indústria siderúrgica funcione, já falei isso em outros momentos, a Ucrânia vai precisar importar essa matéria-prima, né? Carvão metalúrgico, né? Siderúrgico aí. Então o que acontece aí? Não vai compensar, né? Para a siderurgia da Ucrânia, por quê? Porque vai ficar muito caro, né? Não é uma matéria-prima que se encontra em todo lugar. Evidentemente, se ele está localizado numa Romênia, é muito melhor, né, que ele seja utilizado na Romênia, né, fica muito mais barato, né? A produção lá na siderúrgica lá na Romênia do que na Ucrânia, evidentemente, né? Então esse é um ponto aí bem interessante. Sinceramente, gente, a indústria siderúrgica da Ucrânia vai à falência. Se perder Pakrovsk, exatamente. A indústria siderúrgica da Ucrânia vai à falência em virtude de todos os custos, né, que a Ucrânia terá para continuar a bancar sua indústria siderúrgica, e esses custos não vão compensar a produção na Ucrânia. Entendam? Olha a importância de Pakrovsk, né? Bom, na sexta-feira, o presidente da Comissão da Câmara Pública da Rússia para Questões de Soberania, né, enfim, o Vladimir Rogov disse que as tropas russas expulsaram as Forças Armadas da Ucrânia, tá, da parte sul de Kurahovo, né? Ele falou isso ontem no final da tarde. Kurahovo, gente, é aquela cidade que fica na parte ocidental de Donetsk, né? Localizada a 46 quilômetros de Donetsk, a cidade de Donetsk, e a 30 do sul de Pakrovsk, tá? A captura de Kurahovo permitirá que as tropas russas avancem ainda mais para a fronteira ocidental, tá? Eu diria para você que não somente Pakrovsk fica em risco, mas todo o Dnipropetrovsk também. Bem, isso foi dito ali pelo Rogov no dia de ontem, e hoje as coisas se complicaram demais para a Ucrânia nessa frente. Antes disso, só relatar que houve ataques impressionantes da Rússia com mísseis, né, contra várias regiões da Ucrânia hoje, tá? Hoje. Então os ataques aconteceram novamente? Exatamente. Né? Ataques sobretudo a Dnipropetrovsk e também a Odessa, tá? Explosões poderosas foram registradas em Dnipro, né? E mísseis, né, foram vistos chegando e atacando várias instalações militares em Kryvyi Rog, tá? Além disso, explosões ocorreram em Odessa. Ao mesmo tempo, segundo moradores locais, pouco antes da chegada de um dos mísseis à área de Kolodnaya Balka, né, lá em Odessa, a defesa antiaérea da Ucrânia lançou mísseis para tentar interceptar os mísseis russos, né? E parece que não deu certo, não conseguiu fazer esta interceptação. Bom, a região de Sumy, né, não foi esquecida não, tá? Bombas FABs, né, atingiram várias instalações das Forças Armadas da Ucrânia ali em Sumy, como também tentou atingir, foram jogadas sobre agrupamentos ali, concentração de soldados, mas eu não tenho informação sobre se de fato
esse ataque foi bem sucedido, tá? Bom, um ataque com mísseis também atingiu várias instalações da Ucrânia na cidade de Pavlograd, que fica também em Dnipropetrovsk, tá? Se não bastasse tudo isso, drones Geranios 2, né, que tem feito um estrago muito grande aí nessa guerra aí na Ucrânia, né? Eles atingiram objetivos militares ucranianos lá no Oblast de Kharkov, onde a luta também está bastante séria neste momento, tá? Gente, efeitos dos ataques que foram feitos hoje, né? Aconteceram no dia de hoje, foi que a defesa aérea das Forças Armadas da Ucrânia foram muito danificadas, mas muito mesmo. Um prejuízo muito significativo, né? Além da destruição, né, do sistema de defesa aérea ucraniano, né? A Ucrânia utilizou muito, né, também um número de mísseis para tentar interceptar, repelir, né, os ataques da Rússia. E além de não ter conseguido muito sucesso nesse caso aí, perdeu muitos mísseis dos sistemas de defesa antiaérea, tá? Além disso, como resultado dos ataques com os mísseis e também com os drones, as infraestruturas ali energéticas ucranianas, né? A Ucrânia perdeu de novo, né? Já tinha acontecido isso há menos de 24 horas, né? Perdeu de novo, tá? Uma parte da sua produção energética, tá? De novo, né? Ou seja, a cada dia a Ucrânia fica com menos eletricidade, tá? A escassez de sistema de defesa aérea e munições estão piorando, todos os dias estão piorando para as Forças Armadas da Ucrânia, tá? E a destruição desses sistemas, né? Ainda que alguns mísseis do sistema Patriot foram entregues à Ucrânia recentemente, né? O fato, gente, é que a destruição desse sistema de defesa aérea tem ocorrido numa velocidade muito maior do que a chegada de mísseis, né? E de mísseis para o sistema e de sistemas antiaéreos, de defesa antiaérea para a Ucrânia. Ou seja, a OTAN não está conseguindo abastecer o número de sistemas de defesa antiaérea que está perdendo lá na Ucrânia, tá? Bem, as Forças Armadas da Rússia conseguiram, para vocês terem ideia, né, no dia de ontem, né, nas últimas 24 horas, né, as Forças Armadas da Rússia, gente, repeliram vários contra-ataques da Ucrânia na parte norte, tá? No fronte norte. E também, gente, assim, eliminaram muitos soldados ucranianos, tá? Muitos soldados, muitos. A Ucrânia perdeu nas últimas 24 horas, somente ali no distrito norte, tá? Eu não tô falando, por exemplo, dos combates no sul, nos combates ali em Kherson, não. Tô falando lá no norte e não tô incluindo aqui a região de Kursk, tá? A Ucrânia perdeu nas últimas 24 horas 1.375 militares, né? 1.375 militares entre mortos e feridos. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Sobretudo se a gente considerar que hoje há bem menos frontes ali no Donbass do que havia no passado, né? Gente, eu falei agora há pouco que o Rogov, né, alertaram sobre a situação, né, lá em Kharkov, né? No dia de ontem, a coisa está ainda mais complicada, né? No dia de hoje as coisas se complicaram ainda mais para Kiev. Kharkov está muito perto mesmo de cair para o controle russo, para o resto da vida, né? Hoje, militares russos, né, hastearam bandeiras russas no edifício da Câmara Municipal que fica localizado no centro da cidade. 2 soldados russos moveram-se, né, pelo prédio, entraram no prédio da Câmara por uma das janelas que estavam ali destruídas, né, sem encontrar quaisquer resistências por parte dos ucranianos. Ou seja, os ucranianos já não controlam mais essa área, já não estão mais presentes nessa área central da cidade, tá? E certamente foram para um certo local, né? O local para onde eles foram é a parte ocidental, tá? Porém não para por aí não. Na parte ocidental, né? Na parte oriental, né? Na parte ocidental da cidade há uma... Sim, na parte ocidental. Na parte ocidental da cidade de Kharkov há uma zona industrial que é composta pela usina, né, térmica de Kharkov, né, e também por uma fábrica de tubos, né? Essas duas
instalações, né, compõem ali a zona industrial que fica na parte ocidental de Kurahovo, né? A Rússia está atacando pelo leste, já tomou o centro, e agora as forças armadas da Ucrânia estão na parte ocidental. Tá? Tudo indica, gente, que movendo-se, né, da parte oriental, né, os russos já capturaram quase toda a área residencial de Kurahovo, é onde mais tem a população ali, né, os habitantes, né. A zona industrial permaneceu, portanto, aí sob o controle da Ucrânia, como eu já falei para vocês. E o que vai acontecer agora, né? Então, lá em Kurahovo, a coisa se resume da seguinte maneira: a Rússia tomou a parte oriental, a Rússia já tem o controle do centro da cidade, né? A Rússia agora tem os ucranianos defendendo a cidade apenas na parte ocidental. A questão é, por que não deixam a cidade, né? Se é mais um fronte perdido, por que a Ucrânia ainda tenta manter esse fronte? É inexplicável, gente. Realmente é inexplicável, né? Não dá para entender mesmo. Então, simplesmente, o que vai acontecer agora? Simplesmente as tropas russas vão suspender, é isso mesmo, vão suspender a ofensiva sobre a zona industrial e vão deixar o serviço para a artilharia, as bombas FABs e também para os drones, tá? Como aconteceu lá quando houve a captura da fábrica de coque, né, e de produtos químicos lá em Adviivka, né? A Rússia fez justamente isso daí, né? As tropas suspenderam, num certo momento, os ataques, né? E os ataques foram feitos pelas bombas, pela aviação russa, pelos mísseis e assim por diante. Bom, perto de Kurahovo, também, no dia de ontem, um tanque russo entrou nas posições ucranianas, dirigiu durante ali pouco mais de 10 minutos e voltou, né? Nenhum único tiro foi disparado contra esse tanque, porque não havia ninguém nas posições, gente. Olha isso, tá? Os ucranianos transferiram uma companhia de infantaria de perto de Kherson para este batalhão para reforçá-lo, né? Só que das 90 pessoas, né, que chegaram a Kurahovo, né? Das 90 pessoas, 90 soldados que deveriam chegar a Kurahovo, apenas 3 chegaram a Kurahovo. Apenas 3. E o que houve com o restante? Fugiram para a estrada. Se mandaram, sumiram, foram-se embora. Foram-se embora, tá? Simplesmente foram-se embora. E essa situação parece excepcional, né? Parece uma exceção e tal. Não, eu afirmo que não. Isso vem acontecendo todos os dias, em todos os frontes. Todos os dias tem gente fugindo quando pode, tá? Gente, soldados do 57º Regimento de Rifles Motorizados da 20ª Divisão do 8º Exército de Guardas do Distrito Militar Sul, né, das Forças Armadas da Rússia, plantaram bandeiras russas, tá? Em diferentes pontos de Elisavetovka, né, que fica ao sul de Kurahovo, tá? Naquele bolsão de Uspenovka, tá? Simplesmente a Rússia já completou a limpeza dessa área, né? Já domina totalmente essa área, né? Já tem o controle de toda essa área aí, o que também gera pressão, uma pressão colossal e absurda para as tropas ucranianas que estão ali na parte, né, ocidental, na zona industrial, para tentar lutar contra os russos. Olha como as coisas estão complicadas para a Ucrânia, e eles não param de lutar, né? E não param de lutar, dentre outras coisas, porque o Zelensky e o Sisky sabem que não tem problema perder soldados ucranianos, porque é até o último ucraniano, como todos nós sabemos, né, gente? Então é isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.